A Edna Maciel vai conversar conosco agora para falar sobre um balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre acidentes e também mortes que foram registrados nas BRs no primeiro semestre deste ano. Um balanço semestral. Nós estamos em junho, ainda já... Hoje 17, faltam alguns meses para fechar o mês de junho, mas a BRF já fez esse balanço. Traz a primeira-dama na tela do jornal O Dia News, Edna Maciel, e a gente tem acompanhado todas as operações, não só a abertura, Edna, mas o fechamento das operações. E eu pergunto a você, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo, um prazer recebê-la aqui, como sempre, muito elegante. E a pergunta é, Edna Maciel, temos um balanço positivo ou um balanço preocupante? Boa tarde, Douglas, e a toda a nossa audiência. É sempre um prazer também estar aqui. Olha só, esse tipo de balanço, infelizmente, nunca é positivo por conta dos registros das mortes, né, e também dos feridos. Mas nós temos uma redução, ainda que pequena, de pouco mais de 3,3 ou 4%, se não me engano, a gente vai ver aí na matéria, das mortes do ano passado para cá, no mesmo período, de 56 para 58. Eu e o repórter cinematográfico Edinaldo Rodrigues produzimos uma matéria hoje na Polícia Rodoviária Federal que justamente, Douglas, divulgou um relatório com esse balanço no fim de semana. Por favor, vamos ver o VT. O relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal do Piauí neste final de semana registra que de janeiro a junho deste ano, 56 pessoas morreram vítimas de acidentes nas rodovias que cortam o estado, uma redução de 3,4% comparando o mesmo período no ano passado, quando foram registradas 58 mortes. Os casos mais recentes ocorreram nos municípios de Bertolínia e em Brasileira, nesta última cidade devido a uma colisão frontal envolvendo uma moto e uma picape. 3 mortes, 2 em Bertolínia, lá, motociclista, e outra à noite em Brasileira, também motociclista. É algo que a gente sempre bate. Pela manhã, o condutor e passageiro não utilizavam o capacete. Então, uma colisão com o veículo e o motociclista sem o capacete é algo que não dá para a cabeça da pessoa, ela cria um trauma muito grande, infelizmente é óbito. E à noite, do mesmo jeito, ela é uma colisão frontal com a picape e a motocicleta, infelizmente, ela não tem aquele para-choque, não tem como segurar. E a gente fica muito triste, a gente se compadece com as famílias, com os familiares, e a gente está realizando a perícia em cada acidente, em cada ocorrência dessa, não só com óbito, também como danos materiais, até para resguardar a sociedade piauiense. Além do registro desses 2 acidentes que ocorreram nas cidades de Bertolínia e Brasileira, envolvendo motocicletas, a Polícia Rodoviária Federal registrou um outro acidente ontem à noite na cidade de Amarante, também envolvendo motocicleta. A Polícia Rodoviária Federal reforça o cumprimento às leis de trânsito, principalmente quanto às infrações mais comuns, como o não uso de capacete, ultrapassagem indevida e alcoolemia. A fiscalização ela vai ser como a de sempre, né? Porém com mais veemência nos pontos de turismo. Aqui no Piauí existe o litoral piauiense, no qual as pessoas utilizam para passear, para levar seus filhos, e a alcoolemia, como sempre, é o nosso problema aqui, o nosso gargalo. A gente vai fiscalizar muito bafômetro, muita alcoolemia, muita ultrapassagem proibida. A gente orienta a todos que haverá também o radar portátil, aquele radar que o policial fica na rodovia e pontos estratégicos, de forma a coibir o excesso de velocidade. Então, é importante que cada um faça a sua parte, tenhamos agora umas férias seguras e tranquilas. Então, o inspetor Adel, que está sempre aí com a disponibilidade de tempo, dando esses detalhes, né, Douglas? E é importante reforçar sempre. Infelizmente, está aí, ó, as mortes e os ferimentos desse final de semana, né, as últimas e desse final de semana, melhor de ontem à noite, envolvendo motocicleta. Sempre a insistência da não utilização do capacete, né? E os outros, ultrapassagem errada, enfim. E não é só a multa, né? Como o inspetor falou, não é só a multa que o motorista tem que pensar, não. Tem que pensar na vida do outro, não é isso, Douglas? Com você.
Obrigado, Edna, pela participação. Vamos acompanhar agora, porque, como ele disse, tem a Operação Férias, né? Mês de julho agora. Exato, né? exato. Festa junina já começa, Edna, uma movimentação, muita gente viaja para o interior. Mas julho não, julho é um período de maior movimentação. Exato. Torcer para que as pessoas... Eu digo sempre o seguinte, Edna, e a Edna sabe que ainda participa conosco todos os dias. Eu digo o seguinte... Às vezes, as primeiras posições, enfim, as posições, de modo geral, quando você olha o ranking dos acidentes, as posições, por exemplo, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, péssimas condições do veículo, sim, embriaguez ao volante. Às vezes, esses motivos mudam de uma operação para outra. Mas se você for olhar a raiz do problema, a maior parte mesmo está ligada ao condutor, Edna. Ao condutor. Porque, vamos lá, se o condutor não bebe, não tem acidente por embriaguez ao volante. Claro. Se o condutor não anda com excesso de velocidade, não tem acidente por excesso de velocidade. Exato. Se o condutor cuida do veículo, faz todas as revisões, não tem acidente por péssima manutenção dos veículos. Então, tudo está ligado ao condutor. Se o condutor seguir... E aí não tem nada demais, Edna, não tem nada de complexo em você fazer seguir aquela listinha, né? Básica, o checklist, né? Checklist, vou olhar aqui o veículo, vou colocar na oficina 3 dias antes para dar uma geral, para ver como é que está, alinhamento, balanceamento, motor. Então, se você fizesse isso, você fica aí com 90% de possibilidade de não acontecer acidente nenhum. Mas, infelizmente, as pessoas brincam, não é, com a própria vida, brincam com a vida daqueles que estão no veículo e brincam com a vida daqueles que nada tem a ver com a irresponsabilidade praticada. E outro detalhe, né, Douglas? Você também tem que, além de revisar o carro, saber se você está em condições de viajar. Verificar também a sua saúde. Conversando com fiscais de trânsito, a gente colocou também esse ponto. As pessoas se preocupam só com o carro e, às vezes, não estão tão bem de saúde. Mas o principal é que você falou, o condutor, o motorista, o motociclista, cumprir as leis de trânsito e respeitar a vida. E ter esse cuidado, por exemplo, você está bem, está com enxaqueca, exato, dormiu bem na noite anterior. Qualquer coisa pode interferir. Tem que ter um preparo para você viajar. Como você vai jogar futebol. Você tem que ter aquecimento, tem que ter um preparo, tem que ter, enfim, senão... Essa história de horário, às vezes você sai ali e a viagem vai entre 10 e 3 da tarde. É difícil você não dar fome na hora do almoço. Exato. Mas se você parar para almoçar, você vai dar sono depois do almoço, inevitavelmente. Tudo tem que ser previsto, tudo tem que ser calculado. Planejado. Eu vou só para fechar aqui, é de dizer o seguinte. Sim. Minha cidade, você sabe, é Castelo do Piauí, né? Sim. Aliás, a cidade é a 200 quilômetros daqui, está com uns 4 anos que eu não dou uma vergonha, né? Mas enfim, é tem questão de tempo mesmo, da agenda. Quando eu ia para Castelo, por exemplo, feriado prolongado, eu ia para Castelo. Aí, no domingo, eu voltava. Quando eu voltava de lá, você tem aquela fila tradicional, quilométrica, sim, na entrada de Teresina. Isso começa às 10 da manhã, vai até o final da tarde. Chega 4, 5, 6 da tarde, é um inferno. Aí, o que eu fazia? Nesse horário que estava todo mundo louco, buzinando, eu estava em Castelo, balançando numa rede lá em casa, na casa do papai. Aí eu saí de Castelo, que horas? 7h30 da noite, 8 horas. Eu vinha devagar, com calma. Tranquilo, né? Chegava aqui em Campo Maior, quando eu entrava na estrada de Campo Maior para vir para Teresina, engarrafamento zero. Chegava em casa 10, 10h30 da noite, tranquilo, sem estresse nenhum. Pronto. Chama-se bom senso. Além de obedecer às leis de trânsito, a gente tem que ter bom senso. Mas viajar à noite, naquele frizinho, com o som ligado, é bom. Tranquilo, sem dor de cabeça. Não tem problema. Obrigado aí, Damasceno. Obrigada a você e a todos a nossa audiência.